Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Palavra Viva do Deus Vivo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e hoje nós vamos ler o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Olha a situação que o evangelista agora descreve esse moço depois de ter encontrado com o Senhor Jesus. Ele agora está vestido, assentado e em perfeito juízo. O evangelista Lucas, no capítulo 8, ele diz nesse texto sobre esse moço, ele diz o seguinte: que quando então os demônios saíram daquele moço, aquele moço se encontrava vestido em perfeito juízo, assentado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então esta foi a situação após libertação, após o encontro com o Senhor Jesus. Vamos fazer um contraste. Como estava a vida desse moço antes desse encontro com o Senhor Jesus Cristo? O evangelista Marcos, ele então descreve a situação desse moço da seguinte forma: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. No Evangelho de Lucas, esse mesmo texto está registrado da seguinte forma: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro o homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então, há muito que não se vestia, então andava nu, andava de dia e de noite por entre os sepulcros, pelos montes, cortava-se com pedras e vivia nos sepulcros, vivia como um zumbi, vivia como um animal selvagem, atormentando a todos. Então esta era a situação desse moço. Havia perdido toda a sua consciência, o seu juízo. Aqueles demônios lhe roubaram a sua personalidade, o seu senso comum, o seu senso de ser humano. Então, ele estava vivendo dessa forma. Mas agora, depois do Senhor Jesus, o texto então diz a diferença, o contraste enorme. E o texto então fala que aquele moço estava assentado, vestido em perfeito juízo. Antes ele vivia andando de dia e de noite, ele não se assentava. Antes ele andava nu, há muito que não se vestia, e agora ele estava vestido. E ele não se assentava, ele vivia como um louco, e agora ele estava em perfeito juízo. Que maravilha! Olha o que o Senhor Jesus Cristo fez na vida desse moço. O Senhor Jesus Cristo devolveu completamente a vida que havia sido roubada por aquela legião de demônios. O Senhor Jesus Cristo devolve àquele moço a sua vida. O Senhor dá novamente àquele moço um viver digno. O Senhor então devolve àquele moço a sua consciência, a sua personalidade, o seu senso comum, o seu senso de pessoa, de ser humano que ele é. Por isso que o Senhor Jesus Cristo então veio fazer nesse mundo. O que o pecado, o que o diabo, o que o mundo destruiu na vida das pessoas, o Senhor Jesus Cristo então veio para recompor, para restituir, para devolver a vida verdadeira como uma pessoa deve viver. E a vida verdadeira, ela é vivida somente através do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem assim: somente um louco
Somente uma pessoa que não tem os seus sentidos perfeitos para seguir a esse Jesus. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas observa que esse ser humano, esse moço aqui do nosso texto, ele estava louco. E quando ele viu a Jesus, rejeitou a Jesus completamente. E agora, em perfeito juízo, ele se assenta aos pés do Senhor Jesus. Então nós entendemos pelo texto, pela palavra do Senhor, que a pessoa, quando ela se encontra com o Senhor Jesus, quando ela está aos pés do Senhor Jesus Cristo, é que de fato e de verdade ela está em sua consciência perfeita, ela está em seu juízo perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele moço, ele não se vestia, olha só, não se vestia. Lá no Jardim do Éden, nós vemos Deus fazendo vestimenta para Adão e Eva, se recompondo depois do pecado. Depois que o pecado, então, tirou a consciência perfeita, equilibrada daquele casal, eles então entraram no desequilíbrio na sua vida emocional, na sua vida espiritual, e agora Deus chega naquele jardim do Éden e faz vestimenta, veste então aquele casal, roupas feitas pelo próprio Deus. A palavra do Senhor diz que quando o filho pródigo ele volta para a casa do pai, o pai então manda trazer para aquele jovem roupas e diz assim: ó, traga para o meu filho as melhores roupas. Então isso significa que aquele moço estava em trapos, vestidos de trapos, estava sujo. O pecado destruiu a vida daquele moço. O pecado fez que aquele moço então estivesse vivendo como se fosse um desequilibrado, sem rumo, sem direção, sem sentido na vida, sem expectativa nenhuma. Agora ele volta para a casa do pai e o pai lhe restitui a sua vida que ele havia perdido. Assim também o Senhor Jesus Cristo, ele fez com esse moço. O Senhor Jesus então restitui completamente a vida daquele homem. Ele agora se encontra em perfeito juízo. Ele agora tem noção de todas as coisas. Ele agora sabe discernir completamente todas as coisas. Ele agora sabe distinguir tudo ao seu redor. Ele agora tem os seus sentidos, todos os seus sentidos agora que o coloca como pessoa em meio a uma sociedade, todos os seus sentidos foram restituídos, recuperados pelo Senhor Jesus Cristo. É assim que o Senhor Jesus Cristo faz. Aquele moço agora estava assentado, ele estava sentado aos pés do Senhor Jesus. Antes, andando de dia e de noite, sem descanso, sem paz, sem sossego. Uma pessoa que anda de dia e de noite é uma pessoa que não tem sossego na alma, não tem paz, é uma pessoa que vive atormentada, não tem equilíbrio emocional, não é uma pessoa centrada emocionalmente. O Senhor Jesus Cristo então restitui e agora aquele moço está assentado aos pés do Senhor Jesus. Assim diz o evangelista Lucas em sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É justamente isso que o Senhor Jesus ele veio fazer neste mundo, porque o pecado,
o diabo e o mundo, esse sistema de mundo que jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor. Esse mundo, então, que está debaixo de um sistema maligno, pernicioso, o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso resgatador. A palavra resgatador nos traz justamente o entendimento de alguém que estava sendo escravo, de alguém que não tinha a sua própria vida, e agora então o resgatador vinha e devolvia à pessoa a sua própria vida. A pessoa agora iria viver uma vida normal, como qualquer outro. Então Jesus, ele é o nosso resgatador. Como diz Jó, em seu sofrimento, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor, ou que o meu resgatador vive, que por fim se levantará sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo, ele se levantou nesta terra, ele veio a este mundo, ele adentrou a nossa história, a história da humanidade, para resgatar vidas que estavam escravas do pecado, do diabo, vidas que já não tinham mais futuro e nenhuma perspectiva. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para restituir, para dar vida. Ele veio para nos resgatar. E ele nos resgatou, aleluias. E aquele moço então se encontrava nesta situação. Então é assim a vida do ser humano. A vida do ser humano, ela está dividida justamente antes de Cristo e depois de Cristo. A história de toda a humanidade, ela está dividida desta forma também, antes de Cristo e depois de Cristo. Então é assim. Antes de Cristo havia escravidão, não havia sentido na vida, havia perdição, havia condenação, havia sofrimento. Antes de Cristo havia tormento, mas depois de Cristo há vida e vida com abundância. Há perdão, há convicção, há certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. E você vai ver a grande diferença, o contraste entre você estar com Cristo e você estar sem Cristo. Você vai ver o grande contraste na sua vida, porque Jesus realmente veio para trazer e fazer esta diferença. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E que Deus te abençoe. Amém e amém.